És um dos vereadores mais influentes em Gravataí e hoje assessor especial da prefeita interina de Cachoeirinha, Jussara Caçapava, em meio a uma eleição suplementar. Como é viver entre esses dois mundos? Primeiro quero te agradecer a oportunidade de falar para esse meio que é um dos mais qualificados da região, do nosso estado. Dizer que estava com saudade. A nossa última conversa nesses termos foi em 2021, na primeira posse lá como vereador, algo assim, ou antes da posse. Mas eu, respondendo a tua pergunta, eu vivo com muita tranquilidade os dois mundos, né? Tanto na política de Gravataí como na política de Cachoeirinha. São cidades muito próximas, né? E eu vejo que os dois gestores, embora antagônicos em suas vidas, né? O prefeito Zafa é um gestor que vem da administração pública com muita experiência, já teve muita experiência na vida privada. A prefeita Jussara é uma prefeita eminentemente ligada ao povo, sente as dores do povo e está tendo a chance e a oportunidade de solucionar. Então é muito legal essas misturas de experiências. Então me sinto muito bem convivendo aí. Cachoeirinha, quase uma década, né, de mistura do noticiário político com policial e denúncias, CPIs, impeachment. Cachoeirinha tem solução? Eu acho que Cachoeirinha está diante da sua grande oportunidade histórica de uma solução. Eu, quando vi a cassação, eu olhei, bom, agora afunda de vez ou levanta de vez. E eu acho que essa capacidade de agregar da prefeita Jussara é o que estava faltando aqui em Cachoeirinha. Agregar, cumprir com a palavra, tratar bem as pessoas, tratar com respeito as pessoas, é algo que faltava. Historicamente, os prefeitos de Cachoeirinha, depois da era Stedley, Vicente, eles se encastelavam naquele gabinete. Foi assim com o Mick, foi assim com o Christian. Tratava todo mundo mal e ia fazendo uma somatização de inimigos. Na primeira falha da gestão, alertava os adversários que a gestão estava com problema. Na sequência de falhas, não segurava mais. Qual que foram a reação desses gestores, especificamente do Christian? Ofender, agredir, como está fazendo agora, em cima dos caminhões de som na cidade, pensando que tem alguma relevância para a cidade, ele está em cima de caminhão de som ofendendo pessoas. E no momento que a população de Cachoeirinha identifica que essas brigas políticas estão levando a cidade à lona, vem um cara que segue brigando, né? E entra uma prefeita que segue agregando e que não reage às ofensas dele. A cidade já entendeu quem pode unir a cidade para entregar uma Cachoeirinha desenvolvida, pujante, como já foi. Eu não tenho dúvida nenhuma que com a prefeita Jussara vai voltar a ser. E o mais importante, Rafael, nós temos lá em Gravataí uma cidade desenvolvimentista, né? O Zafa prioriza muito, o que é bom, o investimento privado, mas ela por décadas ela careceu do equilíbrio com o desenvolvimento social. O Zafa agora, nesse segundo mandato, tem aproximado mais disso. No final do primeiro mandato também entrou mais nos aspectos sociais. Aqui a prefeita Jussara, ela vem com esse ímpeto de fazer o desenvolvimento social, mas compreendeu a importância do desenvolvimento econômico. Então, uma gestão que nasce equilibrada, ela defendendo quem precisa e buscando lá no meio econômico meios de subsidiar as políticas públicas. É a soma perfeita, né? Qual foi o teu papel no impeachment do prefeito Christian e do vice-delegado? Tu foste lá em 2011 proponente em Gravataí do impeachment da ex-prefeita Rita. Eu, como advogado que tem experiência nessa área envolvendo direito administrativo, fiquei ali estudando, sendo consultado por uma coisa ou outra, de vários lados, não só do lado de quem estava caçando, né, mas até pessoas do lado de quem estava sendo caçado.
Então, o meu papel não foi muito além disso, assim, nesse processo de cassação. Gravataí. O governo Zaffa, o prefeito, apresentou agora um pacote de corte de gastos, congelamento de despesas, também foi aprovado agora um refis para uma atração de novas receitas, né? E enfrenta críticas da oposição sobre o endividamento. Qual diagnóstico tu faz das finanças em Gravataí e do que vem pela frente? Eu acho que foi um governo que ele não se endividou propriamente. Ele pagou contas do passado e saneou um gargalo social muito forte. O Zaffa, quando assumiu, a antiga gestão que administrou de 2011 a 2020, 9 anos, eles conseguiram fazer uma unidade de creche com recursos da prefeitura, no condomínio mais rico da cidade, em frente a um condomínio de luxo. Enquanto isso, 7 mil crianças ligadas às periferias estavam sem vaga em creche. O Zaffa pegou, arregaçou as mangas e foi atrás de 6 novas unidades de creche. Isso está na conta, isso tem um custo, né? Não tinha qualificação. O Zaffa anuncia empresas toda semana praticamente em Gravataí. O gravataiense estava buscando vaga de serviços gerais, de recepção, sem nenhum demérito também, é meritório, mas as vagas com maiores salários estavam ficando para pessoas de fora de Gravataí. O Zaffa criou lá a secretaria que qualifica o nosso gravataiense. Eu podia aqui te nominar vários avanços sociais do governo Zaffa, a reativação, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social. Nas outras gestões só faltava fechar as portas. Diante das enchentes, das calamidades, da pandemia, renasceu a Secretaria de Assistência Social, seja com apoio da iniciativa privada, seja com recursos próprios do município. O próprio sistema de saúde, né? Eu acho que houve uma boa intenção do Marco lá atrás em trazer a Santa Casa, mas uma desarticulação dele no momento que ele entendeu que deveria fazer a doação, tensionar as freiras lá para doar o prédio do hospital para a Santa Casa e não para o próprio município, foi um grande erro estratégico. Ali, naquele momento, colocou a gente como refém da Santa Casa. Se as freiras tivessem doado o prédio para o município, um prédio aí de 20, 30 milhões de reais, o município faria uma cessão de uso para a Santa Casa e hoje poderia trazer um Albert Einstein, poderia trocar a gestão do hospital, porque bastaria ceder para a nova instituição o que poderia ter herdado das freiras que deixaram a cidade. Então, a ponte do parque, que para mim é espantoso. É espantoso que o pessoal do Marco Alba diga que é um grande marco histórico para a cidade. É uma obra de 7 milhões de reais. Ela seria um marco histórico lá em Cândido Godói, uma cidade de 2, 3 mil habitantes. Aqui na Grande Gravataí é uma obra comum que ele deixou integralmente para o Zaffa pagar. Ele não pagou uma parcela. Então, esse endividamento, todos os financiamentos da gestão do Marco estão consolidados na gestão do Zafalon, que fez, com base na articulação política dele, que não fechou as portas para o governo do estado, não ofendeu ninguém, não pisou em ninguém, a maior obra viária da história da cidade, que é a 118. Não tem dinheiro público municipal, mas tem articulação política intensa. Vou te dar um exemplo. Fez ali a saída da 118, fez a rotatória, fez tudo ali. Por que faria a Brasil, né, se não tivesse uma articulação política? São obras de valores semelhantes uma do lado da outra. Politicamente, o governador estava contemplado com a 118 e a saída da Centenário para o Freeway. Articulação política. Claro, entrou o deputado Dimas, é uma obra do mandato do Dimas, mas o Zaffa mostrou uma habilidade muito grande e está pagando conta de outras gestões. Pagando, não é decretando a prescrição como o Marco fez lá atrás quando assumiu a gestão. Ele está pagando. Qualquer defesa que fazes do governo Zaffa
crias esse antagonismo com o governo do Marco Alba, né? Inclusive na Câmara é um dos críticos mais fortes, às vezes, um tom elevadíssimo, né? Foi tão ruim o governo do Marco Alba? Péssimo. Eu acho que todo o mérito que ele teve de organizar as contas, como ele disse que organizou, ele perde no momento que ele desorganizou o senso do ser humano, o senso do cidadão. No momento que ele não resolveu o sistema de saúde, deixou precário, no momento que ele deixou 7.000 crianças aguardando vaga em creche, enquanto pagava 58 milhões para positivo, um sistema de ensino que levou à lona, faliu a educação das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, ele dizia que queria uma cidade mais humana e moderna, mas ele não cuidou do ser humano. Então, para mim, foi um governo horroroso. Conseguiu ser pior que os governos do PT que antecederam, no meu ponto de vista. Quem Ávila vai apoiar na eleição para Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Governo do Estado, Presidência da República? Aí eu aproveito para emendar aqui uma questão folclórica até, né? Que no governo, no período em que o presidente estava preso, Lula, era um presidiário, o PT não tinha representação na Câmara de Gravataí. E eras o único vereador a defender o Lula, a dizer que não tinha provas, a sentença do Moro e toda aquela história. E eu até criei um apelido, né, que eras o vereador do Lula. Isso me causou, já as inimizades no que sobrou do PT já era aguda, ficou mais aguda ainda, que eles não admitem até hoje que tu deu esse apelido aí, né? Assim, o meu partido, o União Brasil, ele tem o Dr. Tiago, que é deputado estadual, que inclusive o vereador Fernando assessora. Então hoje parte da minha base está com o Dr. Tiago para a Assembleia Legislativa, mas não há como ignorar o fato que boa parte da nossa base tem uma relação com o Dimas, né? E eu acho que o Dimas é um instrumento muito forte para a gente conter eventuais avanços do campo que a gente não quer que volte mais para a gestão, que é o PT e o MDB na cidade, que hoje eles se alinham na Câmara de Vereadores contra o governo. Então esses são os nossos adversários, nós temos que fazer a contenção, o Dimas é um dos caminhos, eu no mínimo não vou atrapalhar. Para deputado federal, a gente articula uma candidatura que deve sair desse núcleo Gravataí Cachoeirinha. A gente está analisando isso, não temos nada decidido ainda, né? Mas deve surgir uma candidatura desse campo. Para o Senado Federal, tu me perguntaste também, eu gosto muito da Manuela, né? Gosto muito do Paulo Pimenta, e te confesso que estou meio por fora das outras candidaturas, mas não voto no Sanderson, e tem mais um outro que é naquele Van Hatten também, nenhuma chance. E para presidente, eu acho que ninguém tem dúvida em quem eu voto, né? Em quem eu se sair fazendo campanha, farei o presidente do Lula. Não vejo adversário para ele no país, né? Flávio com as suas dancinhas não me parece sério. O pai dele foi presidente da nação, ele afundou a nação, né, em ódio, em mortes, e a gente não quer viver isso no país novamente. Então, sem medo nenhum de te dizer que o meu voto vai ser no Lula. Eu tenho alguns problemas com o PT, mas é o PT só de Gravataí que eu não reconheço como um partido. É uma sobra magoada lá que não consegue se reconstruir. E o governo do Estado? Então, o governo do Estado... eu tenho uma dúvida muito grande que a gente vai consultar aí nas próximas horas, até dia 12 de abril a gente deve ter a definição do nosso grupo político, entre o Gabriel e a Juliana. Eu, pessoalmente, gosto muito da ideia da Juliana, né? Mas nós vamos ouvir o conjunto para tomar essa decisão junto aí, para unificar o grupo em Gravataí e Cachoeirinha, a gente ter a mesma candidatura. Como candidato a vice-prefeito, ganhaste a eleição em Gravataí em 2016, junto ao Daniel Bordignon,
Depois os direitos políticos do ex-prefeito foram cassados, né, suspensos. E como é que está a tua relação com o Bordignon? Nunca mais falei. A informação que soube é que ele está morando em Porto Alegre. Mas é uma grande personalidade da nossa cidade. Ele me disse que conseguiram acabar com a carreira política dele, com essa sucessão de impugnação. Eu entendo que não. Eu entendo que um dia a história pode ser contada de forma diferente em um processo eleitoral próximo, em outro. Eu acho que ele é um cara novo ainda, fez muito por Gravataí. Errou muito também, como todos nós erramos, né? Creio eu, por conhecer ele e a vida dele, não errou de forma dolosa, não se locupletou do dinheiro público, que é um homem que tem uma vida simples, né? Mas eu não escondo que um dia a gente não pode descartar de fazer um tirateima com aquela chapa de novo, né? Em 28, por exemplo, ele está elegível, né? Ele foi muito mal assessorado na eleição agora que passou, uma aliança ruim, um marketing pior ainda, uma defesa política e jurídica muito ruim. Os maiores adversários do Daniel na eleição de 2024 estavam dentro do entorno dele mesmo, não eram nem os adversários externos. Isso jogou ele para baixo, mas ele tem um rescaldo eleitoral significativo que, potencializado com uma parceria certa, ele é competitivo. Então é um cara que eu respeito muito. Ganhamos a eleição contra a máquina por 12 mil votos de diferença. Depois, no intervalo de poucos meses, lançamos a Rosane. Não ganhou porque choveu e teve um problema da candidata no debate. A gente tinha o tracking, né? Foi baixando ali. Mas a Rosane também é uma maravilhosa pessoa, se esforçou, foi ao seu limite, honrou aquela nossa história, aquela nossa vitória. Então, um dia a história vai nos reencontrar novamente. Falaste sobre a possibilidade de uma reedição de chapa, mas e o Cláudio? Tem o sonho de ser prefeito? As 3 últimas entrevistas que eu fiz com políticos, 2 admitiram que são candidatos em 28, querem ser candidato em 28. Rafa, é a minha cidade, assim. A cidade em que eu vivo desde os meus 4 anos, quando fui abandonado lá na Planaltina, sempre conto essa história. Eu quero vê-la bem, entende? Eu quero ver os que mais precisam bem. Eu e o Daniel, quando ganhamos a eleição, como eu tinha sido um dos protagonistas da cassação da Rita, eu tinha convicção que ele tinha muitas mágoas comigo. E que talvez, assumindo a prefeitura, ele me escantearia, talvez. Mas eu tinha convicção que ele começaria a governar pelo Rincão da Madalena. E isso me contemplava. Então eu não tenho esse sonho, esse anseio de ser prefeito de Gravataí. Não me movo por isso. Eu me movo em ver alguém lá que a gente possa participar com efetividade, com respeito, né? Que a gente tenha uma relação de respeito e a meta dele seja começar por aqueles que mais precisam, respeitando esse legado que o Zafa vai deixar, que é um legado desenvolvimentista que Gravataí não pode se perder dele, mas com mais respeito e prioridade ao ser humano, especialmente aqueles que mais precisam. Então, enquanto eu tiver isso contemplado, eu não tenho esse sonho. Cláudio, conta um pouco da tua história de vida para quem não conhece. Eu já contei muitas vezes, inclusive para ti, mas eu fui deixado pela minha mãe, que não tinha condições de me criar, e não tenho mágoa nenhuma com ela. Sou grato pelo reconhecimento dela compreender que não tinha como me criar. Me deixou, fui encontrado por uma família bem humilde, e aí o que me salvou foi a Bengra lá, né, uma creche que na época tu podia ficar o dia inteiro e até os 14 anos. E aí, olha que coisa linda, o diretor da creche, quando eu tinha 5 anos, quer dizer, há
39 anos atrás, era o tio Ayrton, que hoje é vereador comigo. Né? Então tem 2 meninos da Bengra lá. Então fiquei lá até os 13 anos, 11 meses e 29 dias. E depois fui trabalhar em McDonald's, fui trabalhar de office boy em Porto Alegre. Sempre trabalhei. Eu me orgulho de dizer que eu tenho quase 44 anos e mais de 20 anos de contribuição previdenciária. E fui estudar. Aí a mãe do Vitor, quando nós casamos, minha primeira esposa, disse: por que tu não faz uma faculdade? Eu disse: olha, não tem como pagar, como é que eu vou fazer? E a URGS, além de eu não conseguir passar, tem que ser muito inteligente para passar na URGS, os turnos à época eram alternados, a pessoa não conseguia trabalhar. E ela: não, mas a gente paga a primeira mensalidade, a gente faz uma vaquinha. Aí fiz o vestibular, na época aqueles vestibular longo, né, de vários dias, passei, bem colocado à época, e aí comecei a estudar. Só que eu paguei só a matrícula que me ajudaram a pagar, depois eu não tinha para as outras mensalidades. E aí chegou no 5º mês, assim, eu disse: vou fazer um estágio para ver se o dono do escritório me contrata nem para ser motorista dele, office boy de novo, para eu ter um emprego, porque eu não tenho como pagar a faculdade. E aí eu fui selecionado no escritório bem bacana. No primeiro mês o escritório já me pagou $1.000 na época, né? E dali eu consegui sustentar meu filho, que eu já era pai, fazer minha faculdade, que eu fui pagar tempos depois, porque, Rafa, eu vejo que as pessoas me julgam muito pelo que ouvem, pelo que acham que eu viro, pelo que acham que sou. Mas eu sou um cara que sempre batalhei, eu sempre trabalhei, as coisas que tenho são fruto do meu trabalho. E eu sou um cara que amanhã, se eu tenho algum problema, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho tio para ligar: olha, tu me ajuda que eu tô com problema. Eu sou eu para mim mesmo, entende? E tem alguns queridos amigos, que nem tu, que eu ligo, desabafo. Por exemplo, eu me separei por um período aí, eu acho que em 23, 24, eu passei um Natal sozinho em casa vendo TV. E eu gostei, porque era eu comigo mesmo. Entende? Então, é isso. Cláudio, para encerrar, eu sempre peço que se envie uma mensagem para o eleitor da sua cidade. No caso, eu envia para Gravataí e Cachoeirinha, né? Já que tu está transitando na política das duas cidades. Vou começar pela minha Gravataí, né? Sempre vai ser a minha Gravataí, embora hoje eu esteja me revezando entre Gravataí e Cachoeirinha e a advocacia, que eu sigo trabalhando. Eu não subsisto sem advocacia. Minha independência, seja no meio empresarial, no meio político, advém da minha subsistência na advocacia. Então a advocacia para mim é muito importante. Mas para a nossa Gravataí, alguns lá na cidade estão fazendo uma política de quanto pior, melhor. A prefeitura está enfrentando um momento complexo. Eu tenho certeza que o Zafa vai saber conduzir para a gente sair desse momento complexo. A gente confia em absoluto no prefeito. O nosso partido, nosso time, esse vereador, o Fernando, nós vamos sustentar o governo até 30 de dezembro de 2028. A única chance disso não acontecer é o prefeito Cláudio: obrigado, não precisamos mais, saudações. Mas eu vejo muitas lendas também sobre isso ou aquilo, em virtude das cassações, não sei o quê. Não existe possibilidade. O Zafa é o melhor prefeito da história da cidade. Superou o Daniel. O Daniel precisa de uma nova chance para superar o Zafa, se quiser superar. Eu não tenho dúvida. Ele conseguiu pegar aquele desenvolvimentismo dele e ele teve a humildade de reconhecer os gritos da oposição, no sentido de que ele tinha que olhar para o ser humano e passou a olhar. E passou a cuidar do ser humano. Então, nós confiamos muito nele, tem muito crédito. Eu sugiro à população não acreditar nesses fake news, nessas terras arrasadas que vendem por aí. A cidade está bem, vai continuar bem. E a questão das contas públicas, o Zafa já tomou medidas, a Câmara de Vereadores está ajudando.
O Dila tem sido lá um grande presidente, ele equilibrou, ele trouxe a estatura para a Câmara de Vereadores. Então, tá os dois poderes irmanados para solucionar todos os problemas, que é natural que uma cidade do porte que tem, com os investimentos que tem em frente. Então, eu quero dizer para o nosso povo lá não perder esperança, que Gravataí, eu costumo dizer que é a barueria aqui da região metropolitana de Porto Alegre, vai continuar sendo cada vez melhor. Em relação ao povo de Cachoeirinha aqui, né? Hoje nós estamos aqui em Cachoeirinha, que eu falo aqui, o pessoal pensa que é Gravataí. Eu quero dizer para vocês que eu estou absolutamente encantado com a prefeita Jussara Caçapava. Que mulher magnífica! Ela é uma política que não se tem mais. Tu pode, como tem muitas falácias no processo político, né? Tu vai ali até com receio de escutar, tu conversa 5 minutos com ela, ela te desmistifica tudo aquilo que tu já ouviu e te encanta. E depois o seguinte, né? É uma mulher de 58 anos de idade. Criou 6 filhos, viúva precoce. 18 anos vereadora, com grandes votações. Chegou no governo diante de uma crise sanitária, era um depósito de lixo por rua, sem limpeza urbana, o mato ainda está em vários pontos, até a cintura. Faltando professor nas escolas, médico nos postos de saúde. E ela amenizou tudo isso em 50 dias. Mostrou capacidade de gestão com uma equipe que montou de forma provisória, porque é um governo interino, e em 50 dias ela fez o que o cara que estava ali, que agora está na rua xingando pessoas, não fez. Resolveu problemas crônicos e o pior de tudo, Ravel, básico do básico. 120 professores faltantes em sala de aula, 65 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, não tinha na rede. E mais do que nunca, ela conseguiu, dos 17 vereadores da Câmara, ter 12. Se quisesse, até mais. Uma aliança com 10 partidos políticos, um maior que o outro, envolvendo partidos antagonistas, como o PL, que é o vice dela, e o PDT, que é de outro campo, o próprio Avante é da base do governo Lula. Isso tudo em nome da cidade. E é isso que Cachoeirinha precisa. Alguém que pacifique o processo político e governe. E governe para o mais rico, para o mais pobre, para todos. Não faça da prefeitura um balcão de negócios e um antro de corrupção como estava sendo. Então acho que se Cachoeirinha der uma oportunidade para Jussara, não vai se arrepender. Vai ser uma virada histórica. Agora os anúncios que tem para o Distrito Industrial, centros logísticos, novas empresas que começam a acreditar novamente em Cachoeirinha e estão batendo na porta da prefeitura, porque antes, Rafael, uma empresa batia na porta da prefeitura, tinha que passar por uma seleção não puritana para contratar esse, aquele, fazer isso, aquele outro, pagar esse, pagar aquele outro, para daí talvez obter uma licença. Isso espantava as empresas. Ninguém quer isso. Uma empresa, quando vem para o município, ela pensa que tu vai abrir as portas para ela, porque ela vai te gerar economia, ela vai te gerar emprego, ela vai desenvolver a região que se instala. Ela não quer ser achacada, né? Então isso mudou de plano. A prefeita autorizou que procurasse o SIC, que a ACC, o Sindilojas, todas essas entidades empresariais que é pujante aqui na cidade, desce o recado. Cachoeirinha está de portas escancaradas para o desenvolvimento. Encontramos um distrito industrial, Rafael, sujo, abandonado, sem iluminação, com transporte coletivo precaríssimo. Mandamos iluminar a cidade, que não tinha contrato de iluminação há 2 anos. Tem máquinas pesadas limpando e revitalizando o distrito e toda a cidade. Chamamos a empresa de transporte, que é um problema grave que nós temos que enfrentar agora. Eles apresentaram uma conta de uma tarifa técnica de R$ 21,47, um absurdo. E trouxemos ali uma dignidade mínima
para o distrito e para a população a cada dia mais. Então, esses enfrentamentos estão sendo todos liderados pela Jussara. E eu tenho certeza que se ela tiver aí os mais 2 anos e 8 meses para concluir esse mandato, ela vai entregar uma Cachoeirinha muito melhor e muito maior do que recebeu. É certo. Muito obrigado. Show. Obrigado.